Salve, salve, galera! Nesse episódio vamos tratar de um assunto muito interessante. Imagine o seguinte: você passa 5 anos estudando para ser engenheiro, e um tempo depois de se formar, quase tudo que você aprendeu já ficou para trás. As normas técnicas vão se atualizando, os métodos de cálculo são adaptados, surgem novas tecnologias que você nem imaginava que existiriam. Enfim, você perderia espaço no mercado de trabalho se parasse de buscar conhecimento. Para iniciarmos, vamos entender a diferença entre um engenheiro trainee, júnior, pleno e sênior. O trainee é aquele cara que está nas fases iniciais da faculdade ou até mesmo recém-formado. Os programas de trainee são criados por empresas e eles focam em treinar essa turma que está com um gás enorme para produzir e que ainda não tem tanta experiência. Já o engenheiro júnior, geralmente, acabou de subir do cargo de trainee e será agora direcionado a uma função específica na empresa. Nessa fase, os profissionais já possuem algum conhecimento técnico, mas não tomam decisões. Para se tornar então um engenheiro pleno, você precisa ter um considerável conhecimento técnico e já uma certa experiência na área. Porém, ainda não assumirá cargos de estratégia e liderança. Já o engenheiro considerado sênior é aquele com anos de experiência, que poderá ocupar cargos de liderança, que conhece as muitas nuances da profissão e é capaz de resolver os desafios que surgem. Será que eu preciso ter cabelo branco para ser um engenheiro sênior? Cara, eu espero que não. Bom, vamos falar das mudanças que ocorreram nos últimos anos. O engenheiro considerado sênior nos dias de hoje teve que se adaptar a muitas mudanças. Pois é, a tecnologia de CAD, por exemplo, que é traduzida como desenho auxiliado por computador, foi popularizada apenas nos anos 80. Antes disso, os projetos eram feitos todos à mão. Aos nossos ouvintes, joga aí no Google. Nunca mais vou reclamar quando o AutoCAD travar. Tem um meme bem legal sobre esse assunto. Depois dessa evolução das pranchetas para os softwares, estamos agora passando pela evolução do CAD para o BIM. Traduzido como modelagem da informação da construção, a previsão é de que a utilização do BIM seja obrigatória até 2028. Não dá para parar de estudar nunca. A criação nossa da norma mãe de estruturas de concreto armado, a NBR 6118, se confunde com a criação da própria ABNT, em 1940, quando surgiu com o nome de NB1, que é a norma brasileira 1. Depois ela evoluiu para a NBR 6118, recebendo atualizações em 1960, 78, 2003 e a última agora em 2014. Já tem uma nova atualização, inclusive, prevista para esse ano de 2021, no segundo semestre. Atualmente, ela abrange vários segmentos da engenharia civil, indo de projetistas a construtores e até fabricantes. Seu Ailton, primeira coisa, assim, para a gente te conhecer um pouco melhor, falar para a gente o ano que tu se formou na faculdade, um pouco da tua carreira desde então. Se apresenta para a gente, por favor. Ok. Boa noite a todos, né? Boa noite, João, Samuel e aí os ouvintes, né? Meu nome é Ailton, né? Ailton Carvalho Silvano, sou engenheiro civil, formado em 1996, faz bastante tempo, né? São de 21, dá 25 anos aí, né? De carreira. Contar um pouquinho da minha história, Samuel, é isso? Isso fica à vontade. Fala para a gente, se tu quiser falar um pouco sobre como foi a faculdade e depois como foi teu ingresso no mercado de trabalho, com o que tu já trabalhou, assim, uma visão geral da tua história na engenharia civil para gente. O Samuel, eu fiz, na época, né, da engenharia civil, era período à tarde e à noite, né? Então, o período era dois períodos, né? Hoje é um período só, né? Então, a engenharia civil, na época, tinha dois períodos, à tarde e à noite, né? E eu trabalhava pela manhã,
e estudava à tarde e à noite na faculdade, né? Era a Unisul, na época, né? Não existia aqui na época era a FUCRE, né? Eu sou natural de Jaguaruna, na verdade, né? E de Jaguaruna a Tubarão, mais ou menos ali 20 quilômetros, né? Então eu fazia esse percurso ali diariamente, né? Estudava, trabalhava pela manhã e estudava à tarde e à noite, né? Na Unisul. Na época, a FUCT aqui não existia o curso de engenharia civil ainda. Então, tinha bastante colega aqui de Criciúma que faziam também esse percurso até Tubarão, né? Depois tinha Florianópolis também, que engenharia civil, né? Mas na época era bem poucos cursos mesmo, faculdades de engenharia civil. E era 5 anos, né? Período 5 anos. Mais ou menos lá pelo sexto semestre, eu solicitei aí a coordenação para ver se conseguia aí um estágio, né, em alguma empresa. Como era muito falado na época uma construtora aqui em Criciúma, e eu gostava muito de obra, né? Eu queria atuar na execução de obra. Aí eu pedi para a coordenadora conseguiu junto aqui a uma construtora um estágio, né, um período aí da manhã. Aí eu tive que abandonar o trabalho, né? E como era um colega lá próximo à minha residência, eu fazia assim os trabalhos geralmente da empresa dele, né? Tirava notas, enfim, então poderia fazer isso aí fora de horário. Então, vim fazer no sexta fase eu vim fazer aqui o estágio aqui em Criciúma, né? E eu gostava mesmo de construção, né? Então adorava construção. E comecei então na construtora, fiz estágio na construtora. No final do estágio, né, eu fiquei mais ou menos aí quase 2 anos com eles, né? Estava já quase terminando o meu curso também, né? E, e aí no final do estágio a empresa ela não tinha vaga para engenheiro, né? Então fiquei meio frustrado na época, né? Mas enfim, passou aí mais ou menos depois de formado um mês, eu mandava currículo para tudo quanto é empresa, né, Samuel? E aí uma das empresas aí me chamou para cálculo estrutural. Então, naquele período onde eu fui trabalhar nessa empresa que fazia cálculo estrutural, ela fazia cálculo estrutural para a construtora que eu fiz estágio. E nessa ida de levar o projeto e fazer análise do cálculo estrutural junto a essa construtora, eles teve aí uma baixa de um engenheiro na construtora, eles me chamaram. Quem sabe tu queres aí voltar, já que tu trabalhou bastante tempo com a gente aqui, né? Fez estágio muitos e muito tempo com a gente. Quem sabe tu não quer aí voltar, né, para trabalhar com a gente e agora como engenheiro civil, né, tocando obra, né? Então, na época, eu pensei e aceitei, né? Daí, até então, fiquei 7 anos dessa empresa e hoje, atualmente, eu trabalho aí há 18 anos, 18 anos com a atual construtora Fontana, né? Desde então, trabalho aí na área de coordenação da engenharia, né? E execução também. Esses 7 anos, então, ali, antes de ir para Fontana, era mais com um cálculo estrutural mesmo, o serviço. Quando eu me formei, né, não tinha vaga, enfim, né, mandava o currículo, né, consegui com essa empresa de cálculo estrutural, comecei com cálculo estrutural. Exatamente. Todo à mão na época? Ou já tinha Não, algum... aí o que aconteceu, Samuel? Quando eu estava na faculdade, tinha lá, a gente trabalhava muito com DOS, né? E fazia aí alguns programinhas na calculadora. Até eu tenho uma calculadora aqui, vou mostrar para vocês aqui. Essa calculadora aqui, hoje vocês trabalham com HP? A gente já... Hoje em dia tem até aplicativo da HP para o celular, né? Então... Então, na época, olha só, na época eu trabalhava com essa aqui, né? A calculadora Nossa. Cassia, né? Que tu colocava os programas aqui de cálculo de momentos fletores, né? Cortante, tudo certinho. E aí tu ia colocando os carregamentos aqui e ele dava o momento, né? Para facilitar, digamos assim, né? Era uma calculadora que tu usava para facilitar
para não precisar fazer tudo na mão, né? Então, utilizava isso aí. E tinha tabelas, né? Eu trabalhava muito com tabelas de cálculo estrutural. Então, nas tabelas, tu conseguia, digamos assim, na época, né, fazer uma tabela gigante, digamos, de várias vigas, com vários carregamentos, né, com várias espessuras, alturas, e com o dimensionamento do lado. Então, tu trabalhava meio que paralelo, tanto o teu cálculo, né, mas sempre identificando nessa planilha, né, para te ver se tu não tinha alguma coisa meio diferente, digamos assim, né, certificado que não estava errado, né? Mas quando eu fui para essa empresa de cálculo estrutural, já começou a difundir bastante programa, né? Então já começou a ter bastante programas de cálculo estrutural na época, né? E hoje, né, o pessoal aí, a gente fazia projetos também, tudo na época do nanquim, né? Tudo na prancheta, né? Tudo com aquelas folhas de papel vegetal, né? Tudo com papel manteiga, né? Errava com a nanquim, tinha que pegar uma gilete e apagar, enfim. E hoje a gente já tem o AutoCAD, né? Foi bem quando eu saí, quando eu estava saindo, e começou já na faculdade a ter o AutoCAD, mas não cheguei a pegar. A gente teve que fazer uns cursinhos depois, né? E hoje nós já temos aí a felicidade de ter o BIM, né? Já uma evolução bastante do AutoCAD também, né? Vocês já estão tendo isso, né? Eu acho, na faculdade, né? Aham. Então, e o cálculo estrutural, a gente fazia dessa maneira, né? Então, calcular tudo na mão, a gente aprendeu a calcular prédios, tudo na mão, pontes na mão, né? Tudo na mão. Calcular o momento efetor na mão, cortante, tudo certinho, tudo na mão. Era muito demorado, porque uma viga, imagina, uma viga de um prédio, tem várias vigas, né? E aquilo ali, para te calcular na mão, só para ter uma noção, uma viga, né? Ela daria, na época, né, quando a gente botava no caderno, daria mais ou menos ali umas 10 páginas de caderno. Para Nossa chegar um. Senhora. Para chegar Imagina no. errar um sinal no meio de uma conta dessa, né, É, cara? Nossa Senhora. exatamente, para te chegar aí a calcular uma viga, aí era 10 páginas assim de caderno, calculando, né? Chegava até o cortante, né? Enfim, esforço cortante, botava os estrivos, tudo certinho. Mas era bem demorado mesmo. Até uma das perguntas que a gente anotou ali era sobre se, pelo que tu tá falando, logo depois da faculdade começou a se difundir o AutoCAD e tal, né? Tipo Isso. assim, na faculdade os professores já falavam que, Não. daqui a pouco vocês Ah, vão, sim, sim. o mundo vai virar de cabeça para baixo. Porque Eles já estavam deixando vocês preparados para isso ou como é sim, que foi isso? porque imagina assim, chegou mais ou menos na quinta fase, para ter uma noção, assim, ó, não existia o Word, né? Só para a gente fazer o trabalho, não tinha o Word, tinha o Fácil, que era chamado, né? Que era um programa, né? Estilo, lógico, bem mais básico o Word, que pudesse fazer os trabalhos ali, redigir, né? No Fácil chamava, né? Computador, imagina, tinha uma sala lá para os computadores para todo mundo usar, né? Lógico, né? Mas foi lá para a quinta fase que começou realmente a engrenar, né? E aí sim, os professores já alertavam, né? Que já existia assim alguns programas na época, agora eu não me lembro, assim, não sei se é o CIP, o TQS, eu não me lembro. Já tinha assim, iam na faculdade, né? Mostrar, né? A utilização desses programas para cálculo estrutural, né? Não tinha na época, até a gente foi bem já no final, né? Não existia cálculo estrutural de caixa d'água, tinha que ser na mão, né? Tinha que calcular na mão, imagina, o cálculo de uma caixa d'água, não sei se você já está em que fase, Samuel? Samuel? A gente tá na sétima fase agora. Tá Sétima fase. acabando a sétima fase, no caso. Então, quando nós chegamos lá para a nona fase, né? O cálculo estrutural que tinha não dava para calcular caixa d'água, piscina, né? Não me lembro se é escada também, marquise, tu tinha que calcular tudo na mão, essa parte, né? Ele fazia o básico, laje, pilar, viga, sapata, né? Mas as estruturas, digamos, especiais, né? Tinha que calcular na mão. Caixa d'água não tinha, tinha que calcular na mão. Então, o cálculo de caixa d'água dá umas 50 folhas, né? É bem grande o negócio, né? Então, mas mesmo assim, né? A gente vai cada fase da engenharia, né?
assim como as normas são sempre atualizadas, né? Sempre modificando, né? A nossa carreira também é assim, né? A gente está sempre em evolução, né? A gente está sempre buscando conhecimento, né? Porque vai sempre mudando. E agora com o BIM, né? Ajuda bastante, né? Que identifica, digamos, imagina, né? Hoje tu pega um arquitetônico, pega um estrutural, tu vai lançando tudo em cima, elétrico, hidráulico, e verificando as interfaces, né? Fazendo uma espécie de compatibilização para te identificar se tem alguma coisa, uma tomada em cima de algum ponto d'água, né? Ou algum ponto d'água em cima de algum pilar, enfim. Tudo isso tu tem que fazer manualmente, botando os programas um em cima do outro, né? Agora com o BIM não, né? O BIM tu consegue juntar tudo e conseguir até andar por dentro, né? Verificando todas as interfaces que possam ser. Então é uma evolução bastante grande com o BIM hoje. E todas as consultoras já estão caminhando, né? Já tem projetos já em BIM, nós já temos projetos em BIM, temos, né? Então, com BIM ajuda bastante. Imagina, tu faz, construir até uma parede para quem faz arquitetônico, né? Para te fazer um AutoCAD, tu tem que dar 500 comandos ali para te fazer paredes, portas, enfim, né? Muito demorado. Tem que criar bloquinhos, enfim. Mas o BIM já não, né? Com um comando só, tu faz uma parede, então é muito mais fácil, né? Sem contar para quem trabalha com orçamento, né? Lá em cima daquelas paredes tu consegue quantificar, não precisa medir, né? E quantificar quanto é que tem de parede, quanto é que tem de reboco, quanto é que tem de piso, né? Tu consegue já, com o BIM, já ter todo esse sistema, digamos assim, automático, né? Com certeza o BIM veio para revolucionar aí, né? Com certeza, A engenharia com civil, a certeza, arquitetura, enfim. com certeza. Olha só, Ailton, e assim, falando de programas ainda, quais foram os primeiros assim que tu começou a usar, além do AutoCAD, que depois tu disse que fizesse algum curso para ficar por dentro? Quais eram os próximos programas que tu se adequou? O que acontece? Quando eu fui para o cálculo estrutural e fiquei bem pouco tempo, não fiquei muito tempo, né? E fui chamado para trabalhar com obras, né? Quando tu trabalha com obras, Samuel, tu trabalha mais na área de gestão, né? E aí o trabalho na área de gestão digamos aí, tu tem que estar cumprindo todas as obras, tu tem que cumprir o prazo, né? Então tu tem que trabalhar com ferramentas que te ajudam a controlar, porque tu tem que fazer um controle do prazo, né? Então no prazo tu tens o MS Project, né? Embora a gente tenha alguns cronogramas já padrões, né? Padronizados, né? Porque a empresa já tem esses cronogramas já padrões, né? Que tu consiga identificar todas as fases que tu tem que cumprir, né? Mas na área da gestão de execução de obra, tu tem que trabalhar com ferramentas de controle de prazo, tu tem que trabalhar com ferramentas de controle de qualidade, aí tem alguns programas, né, que tu consegue, digamos aí, eu fiz o reboco, vou lá conferir. O que eu confiro no reboco? Né? Então, é uma ferramenta que tu tem que ter, controle de qualidade. E a outra, pode falar. Interessante, pode ir. E a outra ferramenta que tu tem que ter, são 3 apenas, tá? A ferramenta de custo. Então, tu tem que ter um sistema que tenha todo o custo, ou seja, quando eu peço o cimento, identifico no cimento para qual local eu quero colocar o cimento para o contrapiso. Aí, naquele meu sistema ali, quando eu solicito ao setor de suprimento, aquilo ali vai para o meu custo da obra. A quantidade e alocação daquele material específico. Eu pedi cimento para o contrapiso. Então, ele vai lá no orçamento, retira aquela quantidade de cimento em valor e quantidade daquele item do contrapiso, para mim saber o quê? Se eu estou furando no contrapiso, no orçamento, se eu gastei mais ou gastei menos, né? Da mesma forma, a alvenaria, quando eu peço tijolo, né, ele vai para a alvenaria. Quando eu peço areia, eu quero areia para quê? Não, eu quero areia para alvenaria. Eu elenco e identifico o centro de custo dele, que é para alvenaria. Então ele vai lá e tira do orçamento aquela areia lá, e aquela areia eu posso, digamos, controlar mensalmente o que está acontecendo. Minha areia estou gastando muito além do orçado naquele quesito. Então são ferramentas de gestão. Então são 3 apenas que tu tem que controlar quando tu faz tocar obra, né? Custo, qualidade e prazo.
né? O prazo, tu tem que trabalhar sempre com cronograma, sempre, né? As etapas tu tem que cumprir mês a mês. Ah, mas eu vou fazer uma casa. Ah, a casa é semanal, né? Tem que fazer um cronograma, tu tem que cumprir semanalmente ali. É lógico, até quinzenalmente, enfim. Quanto mais tu controlar, quanto mais tu medir e controlar, mais tu vai, digamos, afinar, mais tu vai aperfeiçoar, né? Então, a ferramenta para quem trabalha com execução de obra, a ferramenta de prazo é importantíssima. A ferramenta, daí tu tem vários programas hoje em dia, né? O Prost tem um, né? Tem a ferramenta de qualidade, tem um monte de empresa que prestam aí checklists de qualidade, né? Porque assim, ó, quando tu vai trabalhar com execução de obra, não sei se você já viu aquele livro do, como é que é, da fundação ao acabamento, ao telhado, não sei se já viu algum livro desse. Até acho que algum professor já comentou, mas assim, pegar para ver ele mesmo, não. Nunca cheguei a O pegar. que, aí, tipo assim, ó, naquele livro ali, são vários, tem aquele Como Evitar Erros na Construção Civil, até procedimentos de empresa também é importante, né? Por quê? Porque tu vai identificar o correto, né? Como é que executa um reboco correto? Ah, não, o reboco correto ele tem que estar de 1,5 a 2, né? Por dentro. Ah, por fora tem que dar de 2 a 3. Então, tu acaba sabendo quanto é que é a espessura por norma, né? O que é o correto, né? O que tem que medir no reboco? Ah, tem que olhar o prumo, tem que olhar o esquadro, enfim, para te ir lá na obra e identificar os erros e poder corrigir, né? Para não precisar deixar para o final, digamos assim, tu vai estar sempre controlando mensalmente a tua qualidade. E aí o custo é isso aí. Então é custo, qualidade e prazo na área de gestão de obras, né? Para execução de obra, na verdade, né? Bem interessante. Até um dos assuntos que a gente falou na introdução do episódio foi sobre as mudanças, né? Primeiro, a mudança em relação a isso que a gente está falando dos programas e softwares e tal, passou dos cálculos à mão para programas e agora já introduzindo no BIM e tal. Segundo quesito, a mudança da norma, né? A nossa NBR 6118 de concreto, ela já teve algumas atualizações e tal. Então, a nossa pergunta é assim, para ti que já teve que se adaptar a essas mudanças ao longo dos últimos anos, qual é a tua dica para gente que ainda nem se formou ainda, para a gente encarar as mudanças que ainda virão? Como é que se adapta? Qual é o melhor jeito de lidar com essas mudanças? Eu vou até fazer um parênteses, né, o Samuel. Eu tenho prédio que eu executei, só para ter uma noção, olha a diferença de atualização de norma, né? Eu tenho prédio que eu executei onde a fundação que eu fiz, ela tinha 11 MPa. Então, tu Nossa imagina, a fundação. senhora. Então, tu tem um concreto de 11 MPa. Tem prédio aí, desde o começo, quando eu iniciei mesmo na área de execução. 11 MPa, prédios aqui de 10 andares. E hoje eu estou executando um prédio agora aqui no centro, que é 25 MPa. É o mínimo. Com 400 quilos de cimento por metro cúbico, olha só. A norma agora, o Então, mínimo é 25, exatamente. então o que acontece? É uma diferença muito grande de 11 para 25, né? E ainda exigir 400 quilos no mínimo, né? Tu, o legal e o interessante é que tu executou, né? Tu sabe, tu fez, né? E tu também o legal, o Samuel, que eu vejo assim, ó, a gente que está como engenheiro, né, colega, uma das coisas que eu vejo importante a gente tem que saber alguma coisa de arquitetônico, né? O projeto arquitetônico eu acho muito importante para o engenheiro. Não estou dizendo ser um arquiteto, né? Mas saber fazer o projeto arquitetônico para te ter a noção do espaço é muito interessante, né? O segundo passo que eu acho muito interessante é fazer o cálculo estrutural, seja de uma casa, ou seja de um prédio de 2 andares, eu acho importantíssimo, porque tu começa a ter uma confiança que tu calculou, né? E aquilo serve como tua experiência para a tua vida, porque tu calculou, tu sabe o que deu, né? E se pudesse executar, melhor ainda, não tenha dúvida, né? Mas o interessante é que tu saiba, pelo menos, fazer o arquitetônico e saiba fazer o cálculo estrutural, para que quando entrar no mercado de trabalho,
né? Seja na área que eu vou atuar como um escritório de arquitetura, vou trabalhar com escritório de engenharia, né? Eu vou trabalhar com reformas, né? Tem muito quebra-quebra, né? Tu tem que estar tirando algum pedaço de pilar, viga, enfim, relocando, né? Fazendo pilares metálicos, enfim, que o cálculo estrutural te dá digamos, uma confiança, digamos assim, né? Porque tu tens um embasamento, tu já fez, né? Tu sabe até onde tu pode chegar, né? Eu acho muito importante o arquitetônico e o estrutural, né? E, e quando tu faz o cálculo estrutural, o Samuel, tu vai sempre fazer de acordo com a norma. E quando tu vai fazer o teu cálculo estrutural, seja num prédio em 2 andares ou uma casa, tu vai ler a norma. Então, seja a norma, ela está 2014, né? A primeira norma de concreto foi a NB1, né? E a de 2014 é a última, se não me engano, né? Isso, a última E, atualização foi 2014 e é, parece que está previsto uma nova para o próximo semestre, para o fim olha só, desse ano aqui. olha só, que legal. Então, assim, ó, quando tu vai passando por várias etapas, porque o que acontece? Quando eu estava lá na NB1, as casas que eu fazia, o cálculo estrutural que eu fazia era 13,5 MPa. Olha só, nem era 15, era 13. Né? Tu calculou com 13 MPa. Né? E tu calculava e dava uma ferragem. Né? Quando tu calcula com 20 MPa, daí a gente pulava assim, né, Samuel? Eu vou calcular aqui com 13 MPa, que era o mínimo. 13,5, na verdade. Não, deu uma ferragem meio grossa. Eu vou passar para 18 MPa, que daí já era o ápice, né? O 15 era o normal, né? Mas o 18 tu já tava exagerando, digamos assim, né? Se tu apresentasse um cálculo estrutural com 18 MPa, o proprietário já olha para ti, meio, nossa senhora, o Ver cara. a diferença, né, cara? É, Hoje em dia então, 25 é o mínimo. então pode te ver. Então, fazia com 18, né? E aí tu começa a mensurar, né? Pô, 18 deu isso, né? 13 deu isso, né? Daí tu mensura e tu sabe o que que tu tá acontecendo com a tua ferragem, né? Então, quando a gente calculava a casa, né, a gente não passava do ferro de meia, né? Não passava do ferro de meia polegada, que é o 12,5 milímetros, né? Não passava, ficava sempre nessa parte assim, né? E quando tu vai lendo as normas, né? E hoje tu trabalha até com 25, eu tenho prédios aqui até com 40, né? MPa, e tu vai vendo que as coisas vão, né? Vai mudando o cimento, não tenha dúvida que o cimento também mudou bastante, né? Então houve bastante alteração no cimento. Então tu vai tipo assim, meio que, Samuel, tu vai meio que tendo experiência, digamos, tu já calculou com isso, né? Agora está dando mais, né? É lógico, daí as estruturas acabam sendo um pouco mais esbelta também, né? Tem esse ganho, né? E tu vai tendo aí, digamos, aí uma experiência, digamos, vai tendo aí uma confiança, né? Porque tu já calculou, tu já viu como é que deu, o que que deu, né? E aí tu tá vendo agora a execução dos colegas, né? E vendo o que que tá acontecendo, né? É lógico, agora com a norma atual, né? Os concretos mudaram bastante, né? E aí tu dá como é que é, um diferencial, né? Mas é assim, a gente tem que estar sempre, digamos aí, lendo a norma, né? Lendo a norma para poder sempre se atualizar, né? Porque vai sempre mudando mesmo, né? Sempre modificando. Um exemplo, né? O reboco, tu faz um reboco de um prédio ou numa casa, enfim, tu faz o reboco na betoneira, né? Antigamente eu fiz prédio meu que eu concretei laje na betoneira. Então, uma laje, digamos aí, com 4 apartamentos de mais ou menos aí uns 400 metros quadrados, eu concretava em 4 dias para fazer uma laje. Então, demorava muito para concretar uma laje, levava 4 dias. Hoje, um caminhão, tu vai concretar uma laje dessa, tu termina aí em 3 horas, 4 horas, meio dia de serviço, tá feito o concreto da laje. Da mesma forma, Samuel, o reboco também. Então, a gente trabalha bastante aí com reboco feito em betoneira e hoje está entrando o reboco feito em usina, né? Que tu consegue chegar na obra, o caminhão betoneira da concreteira com o reboco, deposita lá e tu pode usar no outro dia, né? Até 72 horas tem reboco que tu
pode usar. Ele fica com argamassa do tipo estabilizada, né? Que tem aditivos que estabilizam ali a mistura, né? Proporcionam aí a argamassa, ela não consegue, digamos aí, causar a reação que faça com que ela venha a endurecer, né? Então tem esses aditivos que coloca aí na argamassa que façam aí a retardamento da pega, né? Então, cada vez mais a construção civil ela vai se atualizando e tu tem que estar modificando, né? Como é que eu faço hoje para me identificar para um cliente se eu estou entregando algo melhor, né? É através de teste, né? Laudos, né? Então, o concreto já é antigo, né? Tu lá moldar o corpo de prova, ir lá e romper o corpo de prova, seja nos 7 dias, né? Nos 28 dias. Tu vai lá e rompe o corpo de prova para saber o que está colocado na tua laje, no teu pilar, né? Isso é uma comprovação do concreto que tu usou. O reboco a gente também hoje consegue fazer. Tu aplica o reboco, né? E depois aí dos 28 dias tu consegue ir lá e fazer o arrancamento, o teste de arrancamento do reboco para ver quantos MPa deu de resistência. Então hoje existem normas, né, do reboco para ver quanto é que o reboco interno tem que aguentar o teste de arrancamento, quanto é que o reboco externo tem que aguentar para te proporcionar aí uma qualidade melhor ao cliente e confiabilidade, né? Porque o reboco, concreto, são itens da curva A, né? Não sei se vocês já pegaram a curva ABC da construção civil, né? São os itens que mais têm valores, né? Qual é o item que mais tem valor hoje na construção civil, né? Na obra, né? A superestrutura, né? Então tem que atacar, é a curva A, né? Então o reboco também entra nessa curva, né? E aí tu tem que estar sempre controlando tecnologicamente, né? E na betoneira é uma coisa meio que empírica, né? Bota um pouquinho mais de água, né? Uma hora a areia tá molhada, né? Enfim, tu não tem esse controle tecnológico, né? E o reboco num prédio é bastante, né? E tu tem que estar sempre entregando algo com qualidade, né? E hoje existe essa atualização, né? Essa melhoria, né? O concreto saiu do concreto da betoneira para o concreto da usina e hoje nós já temos o reboco saindo da betoneira para o reboco de usina também, que é um ganho bastante grande, né? Pois é, tem bastante mudança mesmo, né, em todas as áreas da construção. Eu digo assim, de software, de norma, enfim, até como tu falasse do reboco, do concreto, que agora passou a ser usinado. Então, assim, para nós que estamos aprendendo, tu teria alguma dica, assim, tipo, alguma dica para nós, é, sabendo que a O gente vai Samuel, passar por muita mudança também, né? sim, sim. Ô Samuel, assim, né, eu quando estava na faculdade também tinha essa dúvida, né? Então, quando a gente vai tendo todas as matérias na faculdade, a gente vai identificando, né, até mesmo no mercado, né, olhando na rua, né, vendo pela internet, né, a gente tem muito acesso à internet, Instagram tem bastante informação, enfim, tu consegue, digamos aí, ver a área que tu gosta mais, né. O legal da engenharia civil, Samuel, é que tem muito campo, né. Aí, cara, eu gosto muito de estrada, eu gosto muito de ferrovia, eu gosto de trabalhar em banco, porque os bancos hoje contratam bastante engenheiro, né? Seja para a manutenção dos seus prédios, né? Seja para trabalhar lá dentro mesmo, né? Seja na área da Caixa Econômica, hoje que tem um monte de engenheiro fazendo aí a liberação da caixa das casas, do Minha Casa Minha Vida, né? Então, seja na área de reformas, né? Seja na área de construtora, seja na área de fazer projetos, né? De escritório. Então, o engenheiro é um campo muito legal porque tu consegue trabalhar em várias frentes, seja através de projeto. Aí eu gostei de fazer projeto hidrossanitário, né? Hoje tem campo, para ter uma noção, em Criciúma hoje só tem 2 engenheiros que fazem projeto hidrossanitário, né? Para prédios, né? Então é muito pouco ainda, né? É lógico, tem mais alguns assim, mas assim, digamos que tu vê que é mais forte, tem mais placa na cidade, só tem 2, né? Para prédios, né? Calculista, né? Cálculo estrutural, eu gosto de fazer cálculo. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer cálculo estrutural, eu gosto mesmo, acho muito legal, né? E
se tu verificar quantos projetistas de cálculo estrutural de prédio tem aqui em Criciúma, tu vai ver, só tem uns 3. É pouco, né? Então tem uma área aí que pode explorar, né? E aí seja para o cálculo estrutural, é lógico, a gente aprende algo básico na faculdade e tu pode fazer uma pós na área de estrutura, né? Para fazer projetos estruturais, né? Agora, assim, uma das coisas que a gente vê sempre, né? Eu verifico assim que o pessoal na Fontana fala, mas não me dá a chance de eu fazer, né? O que eu, digamos assim, dou a dica, né? Vislumbre, né? Verifique aquela área que você gosta mais. Aí eu gosto de trabalhar mais com cálculo estrutural. Verifique quem é que está fazendo cálculo estrutural aqui em Criciúma e vá pedir um emprego, seja gratuito, né? Eu trabalho de graça, enfim, meio período, né? Trabalho 3 horas contigo, né? A gente sabe que é difícil, tá? Porque a gente precisa ganhar o dinheiro para trabalhar, enfim, a gente sabe que é difícil. Mas é um dos campos, né? O menor aprendiz é um campo, né? Que tu pode entrar na construtora. Eu gosto de execução de prédio, né? A construtora, tem várias construtoras hoje admitindo pelo programa menor aprendiz, né? Conhece, Samuel? Participei em alguma construtora aí, né? Esse é uma porta de entrada também, né, Samuel? Tu pode, digamos assim, mostra, né? Gostei dessa área, vou continuar nessa área, né? Então, mostra o trabalho, porque se esperar, digamos assim, eu vou me esperar formar para procurar, experiência própria, né? É mais complicado, né? A gente entrar depois de formado. Então, o legal é tu entrar e se formando, né? É difícil, né? A gente trabalhar, estudar é muito difícil, né? Mas, se possível, é uma dica que eu acho que é válida e é importantíssima, porque a pessoa acaba te conhecendo, né? Verifica o teu potencial, né? E aí, se surgir realmente, no meu caso, eu fiz estágio, não consegui porque não tinha, né? Mas levou aí mais uns quase 3 meses, eles me chamaram, e voltei para a mesma empresa onde eu trabalhava estagiando. Então, eu acho legal, né? Eu acho uma coisa muito válida, porque os dois lados acabam conhecendo. Tu acaba conhecendo se aquilo ali realmente é o que tu quer, e a empresa da mesma forma. Vou aproveitar porque, né, é uma pessoa que já está aqui do lado, né, e mostra esforço, né, é o que eu quero, é a época, a hora que eu estou necessitando, porque tem muitas vezes também a empresa não está naquele período de contratação, né, Samuel? Então, eu acho uma coisa muito importante. Eu quero fazer projeto hidrossanitário. Identifica quem é que está fazendo projeto sanitário na cidade, né? E vá solicitar sei lá, vou ficar 3 dias por semana, de graça, né? Se puder receber, melhor ainda, né? Mas é uma das formas que é temporário, né? Não é um período muito grande, né? Mas ali tu consegue identificar se tu é o que tu quer, né? Não, é isso que eu quero, né? Ou não, enfim, né? E das duas lados pode também, né? Se tiver aberto a vaga, né? Tu também tá com uma maior chance de entrar ali, né? Nessa empresa e poder atuar depois de formado, né? Tranquilo, dicas valiosas. Então, meio que em resumo, foca em uma área. Até tem um professor nosso que fala, evita de ser um pato, porque o pato ele quer andar, nadar e voar e não faz nada direito. Exatamente. Então, foca em uma, faz aquilo direito. E a segunda dica, então, é a questão do networking, né? Tá em contato com as pessoas da área e no meio, inserido no meio e fazendo acontecer. Procurar o que gosta também, né? É Exa importante. Se a é, gente tiver um exa pouquinho de tudo, bom, né? exatamente. Exatamente. Assim, ó, a gente tem, assim, não sei, mas a gente tá estudando, né? Às vezes fica, né? Eu gosto daquela área ali, né? Eu acho tão massa aquela área, né? Então, peçam para alguém conseguir alguma coisa, né? Ou seja, a coordenação, ou você mesmo vá à empresa, né? Se prontifique aí, sei lá, a entrar naquela área, né? Agora, lógico, engenheiro, até fazer concurso tu pode, né? Concurso para a Polícia Federal, concurso para a Polícia Rodoviária Federal, tem concurso para Casan, tem concurso para o DEINFRA, né? Olha só o campo que tem a engenharia, né? Prefeitura.
Tem muitos campos, né? Então, cada um, às vezes, gosta de uma determinada área. Às vezes, tu pode te frustrar, né? Ir lá, não é isso mesmo que eu queria, mas daí tens tempo ainda de não estar formado, enfim, né? Tu tem tempo ainda de procurar o que tu gosta naquela área, né? Tinha colega meu que, nossa, cara, era apaixonado na época por ferrovia. Eu não gostava, mas ele, nossa, é o que eu quero. Hoje ele está, né, na estrada de ferro, né? Gosta. Então, da área de ferrovia, né? Cálculo como é que é, dormente, né? Cálculo de trilho, né? Enfim, tudo isso tem que estar, digamos, se atualizando na área, né? Porque é outra norma, né? E saber, né? Ter conhecimento dessa área, daí se aprofundar cada vez mais, né? A partir da hora que tu identifica que aquilo realmente, tu vai ter que buscar o conhecimento daquela área e ser realmente um especialista, não, digamos, um generalista, né? Digamos assim. Então tá, seu Ailton. Muito, muito prazerosa, produtiva a nossa conversa. Conseguimos extrair bastante do teu conhecimento. Obrigado pela participação, Opa, tá? A gente agradece imagina. muito. Precisando, estamos aí, tá? Então tá. Fechou, Tá muito bom? obrigado. Obrigado. Boa Boa noite noite. aí. Boa Boa noite, noite. João. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos aí. Valeu. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, meu jovem.